E o que que é oração? Oração é uma conversa, né? É um diálogo, é um relacionamento. Então, para que a gente se revista com essa armadura, a gente tem que manter um relacionamento com Deus. Por isso que Paulo fala, né? Você tem que estar vestido da armadura completa e no final ele em constante oração. Em constante oração. E eu fiz um resuminho aqui, aplicação diária, né, que a gente já fez. Mas o cinto da verdade é viver com sinceridade, confiar na palavra, couraça da justiça, andar em retidão. E lembre-se que você é justificado por Cristo. Então, independente do seu erro, você é justificado. Calçado da paz, compartilhe o evangelho. E não só compartilhar o evangelho, se você pode viver num ambiente em paz, levar a paz para o ambiente, porque o evangelho é a boa nova, né? Então, você fazer de tudo para o seu ambiente ser um lugar em paz, um lugar tranquilo. E como a gente faz isso? Falando da palavra. O escudo da fé. Ele protege o corpo inteiro. Creia nas promessas, rejeite a dúvida, o medo, a ansiedade, tudo que possa fazer você se desviar do caminho, né? Porque vocês lembram que Paulo fala que a seta do inimigo vem flamejante. E a gente viu que os soldados usavam aquele escudo molhado. Então, às vezes uma pequena seta flamejante faz pegar fogo no seu escudo inteiro, se o seu escudo não estiver preparado também. O capacete da salvação, né? Proteja sua mente com a certeza da salvação. E espada do Espírito, leia, estude, memorize, declare a palavra. Se alguém vier... Então, para resumir, a armadura de Deus, ela é espiritual, ela não é simbólica, ela é espiritual. Não serve para evitar problemas porque a gente vai viver tribulações. O dia mal vem aí, em Efésios 6,13, né? Então é para a gente resistir o dia mal. Nós nos devemos revestir diariamente. Toda a armadura aponta para Cristo. E aqui eu coloquei o resuminho. Cristo é a verdade, Cristo é a justiça, Ele é a nossa paz, é por meio dEle, salvação vem dEle, Ele é a palavra viva de Deus. Então, toda a armadura reflete a Cristo, né? E ligado a esse assunto, a gente vai falar das disciplinas espirituais. Alguém sabe o que são as disciplinas espirituais? Porque a gente está falando do mundo espiritual, né? Vamos pensar assim. Depois vocês vão ver que essa montanha não está ali por acaso. A armadura, o que é? É o equipamento, certo? E as disciplinas, o que elas seriam? Ferramentas? Não, ferramenta é aqui, o equipamento, é a armadura. Se a armadura é o equipamento, certo? As disciplinas, o que é? O que mais o soldado faz? É o treino. As disciplinas espirituais são uma espécie de treinamento. E eu trouxe uma ilustração que vai deixar bem claro isso. Aqui tem 2 soldados, certo? Qual está mais protegido? Da esquerda, né? O primeiro. Então, aqui a gente vê que eles estão com o equipamento, certo? Numa guerra, quem tem probabilidade de ganhar, de vencer, de chegar vivo, né? Até o final. Certo? Mais protegido. A gente não sabe se eles estão preparados aqui. A armadura de Deus é espiritual, não é física. Aqui é só para a gente poder visualizar. Agora vamos prestar atenção aqui. Os 2 estão trajados de uniforme, capacete, arma, tudo? Quem tem maior probabilidade de vencer numa guerra? Ele está mais o quê? Condicionado, está mais treinado. Se precisar correr, quem provavelmente vai ganhar? Comparando com esses 2, quem vai ter mais resistência? Quem vai ter mais fôlego, enfim. Adianta ele estar com o equipamento certo? Então, aqui a gente vê, aqui um está com equipamento, o outro sem. Aqui os 2 estão com equipamento, mas visivelmente um é mais preparado que o outro. Então, apesar de ele estar revestido ali com a armadura, que é o traje, né? Ele não tá sem preparo. E a disciplina espiritual é basicamente isso. Então, cada peça ela tem uma proteção espiritual. Mas se a gente não estiver preparado, não souber
manejar, não tiver habilidade, não tiver preparo... Vamos supor, eu ando com a Bíblia aqui debaixo do meu braço. Estou lá passando na cidade, encontro alguém que está falando mal de Jesus. Adianta eu ter a Bíblia e não saber onde abrir? Onde fala de Jesus? Está no começo? Está no fim? Não adianta. Você está com a sua arma? Tá. Você está com a palavra. Está com a espada. Mas você sabe usar? Não. É a mesma coisa que você vai para a guerra, mas você não tem treino, você não tem condicionamento. E no mundo espiritual, não é que seja mais provável, é o que vai acontecer. Se você não souber da palavra, se você não souber abrir a Bíblia e mostrar, não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço. Então as disciplinas espirituais são comparando os exercícios. São exercícios espirituais, são treinamentos. Então as disciplinas espirituais elas fortalecem nossa fé, elas treinam nossa mente, alimentam nosso espírito, nos tornam aptos para o combate. Porque não adianta você ter a armadura e não souber combater. Então um soldado sem treinamento, mesmo muito bem armado, ele continua sendo vulnerável. Então nessa última aula a gente aprendeu que todo cristão ele está em uma guerra, né, espiritual, não é contra a carne. E então, como todo soldado, Paulo compara o cristão com um soldado, a gente tem que treinar. Um soldado sem treino ele perde precisão, perde força, a mente principalmente, né? Então é aqui que entram as disciplinas espirituais que a gente vai ver. Eu coloquei a foto aqui da montanha aqui, o cara subindo montanha, o que significa? Adianta eu dar um equipamento para a irmã Diva e falar, irmã Diva, sobe, eu te dou todo o equipamento, sobe essa montanha em escala? Não vai saber, eu não vou saber, ninguém aqui vai saber por quê. A gente pode ter todo o equipamento, pode ter corda, pode ter cinto, pode ter tudo. Se a gente não treinou, não praticou, nunca fez, a gente não vai subir, não vai nem saber montar. Então assim como um atleta na corrida, sei lá, sabe correr? Sabe, todo mundo sabe correr, mas vai... Só não consegue. Mas ele vai vencer se ele não treinar? Não. Então, agora a gente vai aprender como que funciona, né? Essas disciplinas, o que são, quais são, quantas são. Então, agora que a gente já conhece, nós já conhecemos as armas, que são quantas? 6. 6, isso aí. Precisamos aprender como usar, como se preparar, como a gente vai se tornar um soldado eficaz, né? E as disciplinas espirituais, elas podem ser divididas em três partes. E quais são as disciplinas? Alguém sabe? Eu separei aqui 2, 4, 5. Oração, jejum, tá certo. Tá certo? Tá certo. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Faltam 2. O que mais que a gente faz? Vamos pensar o que Jesus fazia. Comunhão, meditação a gente chama. Meditação na palavra. Porque uma coisa é a leitura, outra coisa é a meditação. Leitura é o que a gente está fazendo. A gente está lendo, está entendendo, está vendo para que serve. Meditação é colocar em prática, né? É você falar com Deus, como que eu melhoro? E faltou um, então. Quando a gente chega no culto, o que acontece primeiro? Não, quando você chegou no culto, a primeira coisa do culto, o que acontece? Louvor, adoração. Eu separei, não que existem só essas, ou que na Bíblia fala só dessas, tem livros que falam de 10, de 8, de 6, mas eu acho que essas aqui são as principais para você se tornar um cristão completo e ter um relacionamento completo com Deus. Então é a leitura da palavra, a oração, a adoração, jejum e meditação. Então tem as disciplinas de relacionamento com Deus. O que mais tem? Disciplina de relacionamento com Deus. Com quem mais a gente tem que ter relacionamento? Com o próximo. A hospitalidade, acolher a pessoa, não só acolher em casa, ou acolher, tratar com amor, tratar com carinho. Jesus não fazia acepção de pessoas, recebia todo mundo, ajudava todo mundo. Comunhão, serviço e confissão, não se achar superior a ninguém, não se achar melhor que ninguém. Então aqui são as disciplinas de relacionamento com o próximo. Então a gente já falou com Deus, com o próximo, com quem mais que a gente fala? Com nós mesmos.
E aqui também tem as disciplinas conosco mesmo, né? Uma reflexão, né? Autonegação, viver em simplicidade. Silêncio e solitude, alguém sabe a diferença? Você desfrutar da sua própria companhia. Então, essas disciplinas espirituais, elas não diz respeito à salvação. Não tem nada a ver com salvação. Para ser salvo, a gente precisa... Para ser salvo... Desrespeitoso, né? É desrespeito. Para ser salvo, a gente precisa do quê? A gente precisa crer que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz para nos salvar. Isso é a salvação. E, além disso, a gente também não tem mérito. Nossa, ó como eu jejuo, ó como eu oro, ó como eu falo com Deus. Porque a salvação vem do quê? Vem de graça. A graça é um favor que a gente não merece. Então, a salvação vem de graça, a graça é a ausência de mérito, porque é um favor imerecido. A gente não tem esforço. Ninguém pode se gloriar. A gente não tem esforço para ser salvo, é só crer. E as disciplinas espirituais, por que acontece? Porque quando a gente tem a consciência da salvação, quando a gente tem a consciência de tudo que Jesus sofreu por nós, de tudo que Ele fez por nós, a gente se sente na obrigação de entregar o nosso melhor, não que Ele precise. E a gente vai falar, mas eu não vou fazer. Jesus fez. Tudo que Jesus nos ensinou, que são aquela parte A que eu coloquei. Jesus orava constantemente. Jejuava várias vezes. Ensinava a palavra. Louvava a Deus. Meditava. Ele se afastava lá para orar sozinho, refletir. A disciplina, ela tem que ter um propósito, porque senão ela torna um fardo. E para mim muitas vezes era um fardo ter que ler a Bíblia, ter que orar, nossa, vou ter que orar. Aí a gente ora de qualquer jeito para acabar rápido. A gente lê a Bíblia de uma forma que não entende nada. A visão do potencial transforma a disciplina de um peso em alegria. O que significa isso? Quando a gente vê o que Jesus faz na nossa vida, quando a gente vê o que a gente pode viver, o que a gente pode desfrutar, a oração vai ser agradável, o jejum vai ser agradável. Quando a gente vê de onde Deus nos tirou e o que Ele já livrou a gente, então eu vou querer falar com Deus, eu vou querer jejuar, eu vou querer adorar. Então quando a gente vê o potencial que tem isso, a gente deixa de ser um fardo e começa a ser prazeroso, começa a ser alegre. E outra coisa, a vida nunca foi tranquila, Paulo fala isso, várias passagens na Bíblia falam isso. Então, aplicar as disciplinas espirituais, você orar, você jejuar, você ler a palavra, não vai lhe garantir uma vida fácil. Porque no mundo tereis aflições, né? E às vezes a gente pensa, quando eu tiver um tempinho eu vou ler a palavra. Quando eu tiver um tempinho eu vou orar. Se a gente pensar nisso, a gente nunca vai fazer. As disciplinas espirituais, elas dependem de um esforço pessoal e da graça de Deus. Aí entra o que a Vitória falou. Você vai se esforçar, Deus vai te ajudar. Você vai se esforçar, você vai prevalecer. Hoje eu vou ler um pouquinho, vou entender o que eu estou lendo. Hoje eu vou orar, nem que seja 1 minuto de oração, mas eu vou orar com qualidade, eu vou saber o que eu estou falando. Um exemplo na Bíblia de pessoas que viveram isso. Jejum, oração, ou só jejum. Daniel, ele praticou a oração, que ele orava 3 vezes ao dia. Ele jejum, santidade, ele recusou se contaminar, ele recusou a ceder ali. E o que ele viveu? Ele foi preservado na cova dos leões, ele recebeu sabedoria, os dons espirituais. Davi. Vocês leram, né? Não é possível, o próximo é Davi. Davi também, ele orava fervorosamente, né? Ele fazia jejum, confissão dos pecados. Então, e além disso ele meditava na lei, né? Ele tinha muita base na lei. E adorador, porque ele... Então, de pastor anônimo, ele foi ser rei de Israel. E mesmo depois de pecar, ele reconheceu que ele estava errado, que ele pecou, ele pediu perdão. E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? João Batista, mas eu coloquei mais um do Velho Testamento. É que eu dei spoiler, né? Quem reconstruiu os muros de Jerusalém? Neemias. Neemias, ele orava, tudo que ele ia fazer, ele orava antes de agir. Jejum também, ele pedia perdão pelos pecados do povo, né? E além disso, o serviço prático ali, que ele reconstruiu todos os muros de Jerusalém. Então ele saiu de copeiro para ser o líder ali de Israel.
Além disso, ele uniu o povo, enfrentou oposição. No Novo Testamento, vamos ver quem acerta. Paulo. Paulo é um dos maiores líderes, né? Ana, mãe de Samuel. Barnabé, que ninguém não é muito falado, né? Mas junto com Paulo também, ele era generoso. Ele vendeu o que ele tinha para poder ajudar os apóstolos. E João Batista. então agora, para a gente acabar, eu coloquei só um exemplo de como funcionam as disciplinas espirituais. Imagina, eu tirei de um livro, tá? Não foi da minha cabeça isso daqui, não. Um menino de 6 anos, matriculado pelos pais numa escola de música. Todas as tardes depois da escola, ele senta para tocar violão, mas ele observa os amigos jogando bola no parque. O que significa isso? Então, ele é disciplinado? É, ele tá lá todo dia tocando violão. Estava tocando violão, mas a cabeça dele estava lá. Então é um fardo, porque isso daí vira uma escravidão, porque ele não queria estar lá, ele está obrigado. E como que a gente consegue mudar a situação desse menino? Como que a gente muda a situação desse menino? Mostrar a parte boa de tudo que ele pode Também é. ter no futuro, que vai ser bom pra ele. Já respondi. E pra gente terminar, que tá no último, além disso, Deus usa os 3 aceleradores, eu coloquei aqui, para a gente mudar o nosso estilo de vida, né? Pessoas, circunstâncias e as disciplinas. E qual a diferença das 2 primeiras para a disciplina espiritual? Tanto com pessoas como por circunstâncias, vem de fora para dentro. As disciplinas não. A gente quer, vem de dentro para fora. Não parte de uma circunstância ruim ou não parte de alguém te chamando, te convidando. Então é isso. Vamos orar para agradecer. Então, na próxima aula a gente vai esmiuçar o que é cada um, que a gente já falou um pouco, né? Mas vamos aprender direitinho.